Olá, tudo bem? Neste vídeo de hoje eu vou falar sobre o falecido, apresentador Gugu Liberato. Como a família do Gugu Liberato poderia ter sido ajudado se tivesse feito uma holding familiar. Mas hoje a gente está aqui para falar então de que maneira a família do Gugu Liberato teria sido ajudado se ele em vida tivesse feito uma holding familiar. Entenda um pouquinho aqui da confusão que se deu no inventário do Gugu, que faleceu no final de 2019, lá em novembro. Ele tinha 60 anos de idade quando foi vítima de um acidente doméstico. Triste realidade. Nessa época ele já morava lá nos Estados Unidos, em Orlando. E ele foi morar nos Estados Unidos em 2015 com a sua companheira, onde ele tinha uma união estável, com uma médica desde 2011, com quem ele teve 3 filhos. E o Gugu também tinha outros 5 sobrinhos, que vai fazer sentido aqui na nossa história, ao longo da sua vida, ele formou um patrimônio bem relevante na casa dos 300 milhões de reais. Essa foi a fortuna deixada pelo Gugu. Gugu, preocupado com a família dele, ele realizou um testamento em que ele tentava também agraciar os seus 5 sobrinhos. Então, o que ele fez? Ele deixou 75% para os seus 3 filhos, ok? Ou seja, 25% para cada filho. E deixou outros 25% para ser dividido entre os seus 5 sobrinhos, 5% para cada um. E neste processo de inventário, a irmã dele é a inventariante. Ainda teve na época um interessado externo, Eu não sei se vocês vão lembrar, apareceu um rapaz que tinha 32 anos de idade, um chefe de cozinha brasileiro, que vivia na Alemanha. E ele dizia que estava mantendo uma união estável com o Gugu. Ele chegou inclusive a ajuizar uma ação de união estável em 2019. Mas já no meio de 2020, rapidamente, ele depois decidiu dar ação. Mas a companheira de Gugu, eles não tinham um documento de união estável. E ela está brigando na justiça para ter reconhecido essa união. E entre outros elementos que ela traz. Tem o próprio pleito migratório deles para os Estados Unidos em 2016, através dele, com um pedido para ela e para os 3 filhos. O pedido de green card, através de um visto, que a modalidade é chamada lá nos Estados Unidos é B5, a qual a modalidade que você investe um valor de 500 mil dólares, investido para poder chegar ao green card, ter o green card. Esses 500 mil dólares foram dados pelo Gugu. E nos Estados Unidos, quando um terceiro entra na história, ele tem que comprovar algumas coisas. Nessa comprovação, ele fez uma declaração e dizia: olha, eu sou companheiro dela e eu estou dando esse dinheiro. Eu tenho um patrimônio de mais de 260 milhões de reais e eu estou doando esse dinheiro para que ela possa fazer o visto para a nossa família. E eles não tinham nenhum documento de união estável, mas eles tinham um acordo firmado, um contrato, que chamaram de contrato de criação de filhos, e estabelecido uma pensão para ela de 10 mil dólares por mês, que vincula inclusive seus sucessores, e que duraria até os filhos fazerem 21 ou 24 anos, ou coisa assim, para que ela pudesse manter a casa, manter os filhos e tudo mais, com esse pensionamento, mesmo se algo acontecesse com ele. Agora, até aí, olha só, quantos processos já estão envolvidos nesse negócio. Você tem um inventariante, você tem um hack, do testamento, que é o registro de abertura e cumprimento do testamento. Você tem a união estável movida lá pelo rapaz, você tem a união estável movida então pela viúva, Tá aí mais a anulação de testamento, certo? Porque se for reconhecida a união estável, esse testamento, ele seria anulado, porque estaria invadindo a meação dela. Olha que loucura tudo isso. Certamente, daqui para frente, ele vai ter mais pedido de prestação de conta, vai ter com certeza a remoção de inventariante, sobretudo quando o inventariante que é um terceiro,
que não está nem no quadro de pessoas que vão ser meieiro ou um dos herdeiros, né? Nada disso. E isso tudo fora o fator tempo, né? Já são 3 anos desde o falecimento aí do Gogô. E nem o hack, né, de testamento aí terminou ainda, né? Nem o hack. E é coisa que era para ser rápido. Levaram aí mais ou menos um ano, menos de um ano, nem isso. Tem ainda, né? Aí já se passou 3 anos. E fora também o fator relacionamento da família. Só para vocês terem uma ideia, né? O filho mais velho na época tinha 18 anos, né? Que nos Estados Unidos é adolescente, né? Jovem com 18 anos de idade, qualquer coisa aí vira caos. Então foi um tio que é irmão da mãe dele, foi morar lá na casa e se desentendeu com esse tio. Saiu de casa, aí foi morar no Brasil, né, para perto da tia, onde já se bandiou pro lado dela, dessa tia, né, destituiu os advogados que também cuidavam dos interesses das suas irmãs. Uma confusão danada, né, por causa disso. Só que daqui a pouquinho, em alguns meses, depois tudo isso acabou, o filho voltou a morar com a mãe. Coisa de jovem, né? Meninão, 18 anos aí, né? Não fosse a questão tempo, não fosse a questão de relacionamento da família, ainda nós temos o fator Estado. Vejam bem, o Estado se metendo. Né? Uma das filhas do Gugu queria comprar nada mais nada menos que um Porsche. E está tudo bem. Porque se tem, né, um patrimônio desse tamanho, tá tudo bem a menina querer andar de Porsche. E sabe por que está tudo bem? Pois é condizente com a realidade deles. Mas para ela poder fazer isso, teve que pedir a autorização dentro do processo, né? E o Ministério Público se manifestou o contrário. E a menina não pôde comprar o Porsche dela. A alegação foi a seguinte, que era um carro caro demais para uma criança de 17 anos dirigir, né? Que papo é esse? Que negócio é esse, né? Primeiro porque nos Estados Unidos ela pode dirigir a partir dos 15 anos de idade. E com 17 ela pode sim ter um carro, né? Pode ser um carro bem baratinho e pode ser até uma Ferrari. Vejam, é o Estado se metendo. Por que o Estado tem que se meter? Qual bem, né? Qual bem pode ou não pode comprar? Não fosse esses 3 fatores, ainda nós temos um 4º fator, que é o fator financeiro. Esse inventário, gente, ele não vai terminar sem que gaste pelo menos uns 100 milhões de reais. Entre impostos, entre as despesas e entre o que se perde ainda, né? Advogado, não termina sem que se gaste pelo menos aí uns 100 milhões. Mas Márcio, uma fortuna de 300 milhões, vai se gastar 100 milhões? Não está meio desproporcional? A não ser, né, que precise vender coisas, mas primeiro numa situação dessa, muitas coisas terão que ser vendidas, porque ninguém vai tirar dinheiro do bolso, por exemplo, para pagar o imposto. Pois vai sair do próprio espólio. E a outra é a lógica, né? É lógico que esses valores são valores de declaração do imposto de renda dele. A grande maioria deles que é pelo valor de aquisição de cada bem, à época, né? Para poder chegar aí a 300 milhões, o valor de mercado desse bem, que é a base do cálculo para esse negócio, essa jossa toda aí, né? Isso passa, então isso vai passar de 100 milhões muito, muito fácil. Resultado, se sair a união estável, o testamento cai. Se mantém o testamento, cai a união estável. O espólio continua pagando uma pensão de 10 mil dólares por mês para quem está pagando hoje o espólio para a viúva, está pagando ainda para a viúva, até que os filhos atinjam aquela idade. Tchê, é coisa de maluco, e com poucas perspectivas que isso acabe antes dos próximos 10 anos. E não acaba antes dos próximos 10 anos, é impossível. Né? Mas Márcio, poxa, olha lá, de repente se tiver alguém aí com bom senso que chegue, né, dos dois lados aí para tentar um acordo. Gente, caraca, pelo amor de Deus, isso é um pensamento que não tem como, não vai funcionar. Né? É impossível achar que alguém aí vai querer fazer um acordo num caso desses. Será que interessa um acordo no inventário judicial?
E dificilmente acaba se o inventariante não quiser. O inventariante, se ele não quiser, ele pode fazer o inventário judicial durar para sempre, gente. É isso mesmo. Ele consegue fazer as coisas se prorrogarem o quanto ele quiser. Essa é a dura realidade do inventário judicial. Isso mesmo. Você até pode discordar de mim, mas faz o seguinte: pega aí o elemento, pega os processos de inventário, né? Tem inventários aí com mais de 100 anos. 100 anos, isso mesmo. Já morreu um monte de gente, aí o inventário continua, o inventário não terminou, né? O inventariante, olha, e agora pensem bem, tá? O inventariante que recebe por isso, ele ganha o inventário, entendeu? Onde o inventariante que recebe, ele passou a ter uma receita que antes ele não tinha. E que se não fosse a existência desse inventário, essa receita jamais existiria. Onde nada similar jamais existiria na vida daquela pessoa. Agora pensa, nesse conjunto de elementos, no inventário, que ainda, né, o inventariante, ele é representante dos interesses de quem? Tem só um quarto do espólio. Caracas, cara, o mais triste é pensar que isso foi acontecer com a família de uma pessoa que tinha todos os indícios do mundo de que era uma pessoa que se preocupava com o futuro da família. Olha só que loucura isso, olha que louco, né? Porque quem não se preocupa com o futuro da família, ele só deixa a vida levar, deixa quieto, né? Ele não se preocupa em fazer testamento, ele só deixa a vida seguir os seus trâmites, né? O cara que faz um testamento, um documento, preservando, gente, uma pensão para a companheira que paga uma fortuna para imigrar, para mudar de país, né, com a família, com as crianças pequenas ainda, pensando no futuro dos filhos. O cara que pensa que depois da vida dele, ele quer congratular, né, os sobrinhos, que não são seus herdeiros, né? Cara, inegavelmente, esses são indícios que esse sujeito era uma pessoa que se preocupava com o futuro da família, que não estava constituindo um patrimônio ali, que não montou esses quase 300 milhões de reais só para seu deleite, só para deleite dele, mas pensando na preservação e no futuro da sua família, né? Bom, moral da história. A ignorância do Gugu levou esse cara a fazer um testamento. A ignorância do Gugu fez com que o desejo dele de ver a família bem se transformasse, na verdade, num elemento de falência da família, falência financeira, falência estrutural, né, da família, e principalmente resulta-se no empobrecimento dos filhos. Sim, porque essa menina que hoje poderia estar andando de Porsche se ela quisesse, né, pois isso nos Estados Unidos é tranquilo. Ela não pôde ter mais, veja mais, 300 milhões de reais em patrimônio, e ainda assim, Márcio, você pode dizer que o Gugu era um cara ignorante? Mas eu acho que vocês podem achar que eu estou até exagerando, gente. Na verdade, quando eu falo que o Gugu era um cara ignorante, não estou falando de ignorante no sentido de pessoa grossa, nem muito menos de uma pessoa burra e ignorante. Eu estou falando no sentido de que ignora a existência de soluções mais apropriadas, bem diferente de outro sujeito aí que também, né, vem do estado de São Paulo, né, que é o Antônio Emílio de Moraes, do Grupo Votorantim, que deixou na família dele aí tudo resolvido. Na família de Antônio Emílio de Moraes havia um sistema de holding e por isso os negócios se perpetuaram. Por isso que você não ouviu ocupar as páginas de jornais, por isso que você não ouviu na televisão nada, nenhuma enrolação, nenhuma confusão envolvendo a família do Antônio Emílio de Moraes. Não viu lá a derrocata do Grupo Votorantim, porque havia o quê? Um sistema de holding envolvendo aquela família. Afinal de contas, né? Márcio, beleza, mas de que maneira uma holding poderia ter ajudado a família do Gogô? Bom, ele poderia ter criado uma, duas ou até 3 células COF, por exemplo, onde migraria os bens lá para dentro. Uma para atender toda a família, poderia ser separado, né? Uma para atender os filhos, outra para os sobrinhos e outra aí para a sua companheira, né?
E quem sabe, até ele poderia constituir essas células de um sistema de holding de maneira como ele quisesse, ele poderia fazer como ele quisesse, ele poderia dispor o quanto ele quisesse, obviamente, né, respeitando a legítima, mas principalmente ele poderia ter feito isso com todos os envolvidos participando ali. Mas era ele que ia decidir como tudo isso iria funcionar. Ele já deixaria tudo certo para os envolvidos, tendo realizado o sistema, colocando todo mundo ali para assinar a montagem do sistema de holding em vida. Poderia ter feito com que esse sistema pudesse operar efeitos imediatamente com o falecimento dele. Não teria, por exemplo, nenhum tipo de intervenção do Estado, nem o MP opinando, aliás, não teria nem inventário, aliás, sequer passaria perto, né, de cartório e nem da justiça. Não teria poder judiciário intervindo nos filhos, nos sobrinhos, etc, etc. Eles já estariam no inteiro comando, cada um daquilo que lhe seria destinado desde novembro de 2019, né? Do imediato momento em que ele faleceu. E mais, ao invés de gastar mais de 100 milhões de reais, com certeza, mas com toda certeza, ele conseguiria montar esse sistema por menos de 1 milhão de reais, envolvendo todos os gastos, todos. Com menos de 1 milhão de reais ele conseguiria montar esse sistema. Mas o melhor de tudo não é a economia financeira de verdade. Mas Márcio, como assim? Você está falando de uma economia de quase 100 milhões de reais, que nem é o melhor de tudo. Não, não é o melhor de tudo. Sabe? Não é o melhor de tudo. E vocês sabem por que não é o melhor de tudo? Porque se ele tivesse feito isso, né, ele teria a possibilidade dele eternizar o quê? O que é mais importante, ele poderia ter eternizado a paz na família, ou pelo menos ele iria impedir, né, que jamais houvesse conflito nessa família por uma questão patrimonial. Né? Nunca, 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 porque tudo ali estaria resolvido. Gente, vocês entendem agora por que da importância de um planejamento patrimonial? Porque essa é uma solução que não é só uma solução que economiza aí 100 milhões de reais, não é isso nesse caso, né? Mas é uma solução que ele preserva o quê? A nossa família, porque ela sim é o bem mais valioso na vida do nosso cliente. É por isso que esse sistema ele traz inúmeros benefícios, pois ele dá a possibilidade da pacificação da família, de nunca ter um conflito por causa de patrimônio e assim nunca mais falar do famigerado inventário, além, é claro, da economia financeira. Quando nós falamos para os nossos clientes sobre o sistema de holding, não é só economia, mas sim o que? Paz entre os herdeiros, para que não haja brigas, para que eles possam viver em harmonia. Porque quem partiu aqui, com toda certeza, o que ele mais queria em vida era que esta família que ficou, esses herdeiros que ficarem, se unissem cada vez mais e não brigassem, que eles não acabassem as amizades, a harmonia por causa de patrimônio. Por isso, o sistema de holding, ele é a melhor forma que nós temos de proteger o patrimônio da família e evitar brigas entre aqueles entes queridos. Certo? Bom, pessoal, essa aí, né, eu usei o resuminho aí da história do que aconteceu aí com o nosso ilustre aí, né, falecido apresentador de televisão, Gugu Liberato, né, o que aconteceu com ele foi muito triste e o que está acontecendo hoje aí com sua família também é muito triste, discutindo essa questão de patrimônio. Certo? Então, fica a nossa dica aí para o sistema de holding. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, se inscreva na nossa palestra, que nós vamos realizar falando sobre exatamente este tema, certo? Então, o link está aqui abaixo, né? Cliquem aí, vocês serão direcionados
para se inscrever na nossa palestra. Certo, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus e até breve, ok?